Ah, meu Deus do céu. Eu não tô preocupado com spoiler. Se você tá preocupado com spoiler, é sinal que você não se importava tanto com Vale Tudo. Porque você que tá reclamando, que recebeu informação antes por causa do título do vídeo, você devia estar em casa numa sexta-feira à noite, assistindo ao final da novela. Eu gravei um vídeo que foi ao ar na sexta-feira pela manhã, onde eu afirmei que eu não assisti um capítulo sequer de Vale Tudo. Eu acompanhei a novela pelos memes, pelos comentários nas redes sociais. Vou até me ajeitar aqui na cadeira para falar sobre isso, porque eu não sei o que pensar, apenas sentir. Mas eu acompanhei a novela através dos comentários nas redes sociais, através dos vídeos de outros produtores de conteúdo falando sobre a novela. E um monte de gente desceu a lenha na história que a Manuela Dias recontou, porque eu não era a favor desse remake, tá? Eu não sou a favor de 90% dos remakes que acontecem no planeta Terra. Mas o de Vale Tudo fez questão de terminar de uma forma que, olha, Deus do céu, só faltou a Globo fazer, ou no caso a Manuela Dias, fazer que nem a série Dallas. A série Dallas gastou uma temporada inteira para contar quem atirou no JR e no final a gente descobriu que tudo foi um sonho. Isso aconteceu na década de 80. A Odete Roitman foi de Jon Snow. Ai, fãs de Game of Thrones sabem muito bem do que eu estou falando. Manuela Dias mandou um Jon Snow pra cima da Odete Roitman. E a mulher tá viva. A mulher tá viva. Foi ela quem fugiu do país. E ela ainda ameaça voltar. Ou seja, podemos ter uma continuação de Vale Tudo mostrando as aventuras de Odete Roitman na Europa. Muitas pessoas gostariam de assistir a esse conteúdo, porque transformaram a vilã numa heroína. E olha, dar esse final para Odete Roitman, a Manuela Dias praticamente transformou a Odete na protagonista da história, tal e como boa parte da audiência queria. E como episódio final, eu não sei se eu deveria gostar. Olhando apenas para os aspectos técnicos, eu não sei se eu deveria gostar. Porque tivemos problemas de edição, tivemos problemas de montagem, tivemos problema de sequência, né, de ordem de acontecimentos, algo que aconteceu ao longo da novela inteira. A novela teve várias questões técnicas problemáticas, que vão de Odete Roitman começando a beber água num copo e terminando o take tomando um chá que se teletransportou na mão dela. Então, eu não sei se eu deveria gostar do que eu acabei de ver. E eu sou suspeito para falar porque eu não criei apego emocional a isso. Então, talvez a minha versão ou visão de tudo esteja um tanto quanto obliterada. Mas, sinceramente, eu fui para as redes sociais antes do episódio terminar e os sentimentos foram totalmente díspares entre o que estava em exibição do episódio até os últimos 2 minutos. Parece mesmo que a Manuela Dias quis entregar um fanservice para os fãs de Odete Roitman e nada mais. Porque até mesmo a forma em como explicaram a morte da vilã é qualquer nota. É um pensamento do Marco Aurélio. Marco Aurélio, num momento de reflexão sobre a vida, o que foi que eu fiz nos últimos dias? Passei no McDonald's para comprar um lanche, fui pego pelo pessoal que estava fazendo a sindicância na TCA, passei no apartamento da Odete com uma arma, coloquei lá um paninho para pagar meus digitais e atirei na Odete. E não confirmei que o corpo estava ali inerte, sem respirar. Eu nem olhei para atirar. Parabéns, Marco Aurélio. Você é o executor de um crime mais patético que a gente viu na história das telenovelas. Porque ele nem para conferir se realmente a mulher foi de arrasta para cima. Ele só atirou e foi embora. E a cena da Odete acordando, de novo, se você viu Game of Thrones, você viu a cena do Jon Snow ressuscitando, é igualzinho, sem tirar nem pôr. E outra coisa, né? É incrível como que essa mulher ficou sangrando durante, sei lá, 30 minutos, quase 1 hora, com um tiro no abdômen, mais ou menos na altura
aqui da onde pega a costela, o entrecostado e pulmão, ficou ali sangrando, teve sangue entrando no pulmão, e uma simples cirurgia de remoção de bala resolveu o problema. Ninguém procurou saber do estado de entrada e de saída, tipo, ela morreu, ela era tão detestável que ninguém foi lá no hospital para conferir o corpo nem ML, não teve conferência de corpo. Se ela está viva, ninguém conferiu o corpo. Ninguém foi lá se preocupar em fazer o reconhecimento do corpo dela, de fazer os trâmites para retirada do corpo. Tudo bem, teve um mordomo lá que foi cúmplice dela, mas ninguém da família para reconhecer o cadáver, para reivindicar o cadáver. Ninguém. Esta mulher era tão detestada que ninguém foi se importar com o corpo dela depois. Da mesma forma, né? O filho é dado como falecido, não sei quantos anos, de novo eu não assisti a novela. Ela esconde o filho em uma situação um tanto quanto precária. Esse filho que é dado como morto volta e não há uma investigação sobre isso. Você não tem a polícia investigando, você não tem a Odete sendo processada, não tem a Odete sendo presa. Tá bom, ela é super poderosa, tem grana pra caramba. As consequências não pesam sobre ela como pesam em outras pessoas. No final das contas, ela foge do Brasil, ela tá impune, ainda promete voltar com, sei lá, uma continuação da novela em série. Já pensou uma série com as aventuras de Odete Roitman em Paris? Tinha uma galera que ia gostar. Com toda certeza. Tem uma galera comemorando nas redes sociais que a Odete Roitman está viva. Olha só como são as coisas. Para você ver como o trabalho da Manuela Dias foi bem ruim, bem problemático, e a Rede Globo precisa rever o conceito de ficar fazendo remake, reboot e adaptação de conteúdos que fizeram muito sucesso no passado. Vale Tudo é uma das melhores novelas da teledramaturgia brasileira de todos os tempos. Ninguém, vou repetir, ninguém queria a volta dessa novela. O pessoal mais novo que se empolgou com a história, e eu até entendo que tenha se empolgado com os memes, com as atuações fantásticas da Débora Bloch, do Alexandre Nero, com as piadas, com o jeito debochado da Odete em tratar certas coisas num modo sincerão, mas todo mundo relativizando, para variar, o brasileiro relativizando o fato dela ser misógina, racista, elitista, preconceituosa, enfim, uma galera torcendo para que a Heleninha fizesse justiça com as próprias mãos com a Odete, isso não aconteceu. Então, com tudo isso, que a Globo reveja o conceito de fazer remake das suas novelas. Nós precisamos desesperadamente de histórias originais. Nós precisamos da criatividade na televisão. Há quanto tempo que nós pedimos pelo novo nas histórias da teledramaturgia brasileira, principalmente vinda da Rede Globo, que é o canal que melhor sabe fazer novela no país. Saudades de Avenida Brasil, tá? Saudades de Avenida Brasil. A última novela que prestou, até porque tinha linguagem de série, tinha uma fotografia diferenciada, tinha todo um esquema de narrativa que era envolvente, personagens empáticos, personagens que você tinha sim o interesse de acompanhar, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo bem, a novela se esticou demais, inventou a história do mundo que não existe o pendrive, ou não existe armazenamento na nuvem, sabe? O plano de vingança da Nina durou mais tempo do que deveria, mas era uma novela que valia a pena. No caso de Vale Tudo, olha, como tem gente que tá muito bravo com esse final, e eu concordo. O autor original de Vale Tudo tá se revirando no túmulo numa velocidade que poderia fazer com que metade do Rio de Janeiro tivesse energia elétrica para, sei lá, assistir o Globo Repórter ou assistir outros conteúdos que nós temos na TV que não causam tanto desgosto e decepção. E é isso. E no final, Odete Roitman está viva. Foi o Marco Aurélio e também não foi. E só faltou ela dar banana. E o que é legal é que a Globo ainda coloca o Marco Aurélio dando banana, mas é o teu negócio, né? Faltou combustível na aeronave do Marco Aurélio, e aí ele vai lá e dá cabo da Odete Roitman, achando que foi ela que sabotou o plano de fuga dele. E isso é explicado e se apresentado para o espectador em 2 minutos. Num episódio final que tinha 5 minutos de capítulo e 10 minutos de comercial. Olha,
Parabéns, Rede Globo. Não podia ter feito melhor do que isso com o final de Vale Tudo. E é claro que eu tô sendo irônico no final desse vídeo.